Ancião deturpa o que a Escritura está dizendo e apresenta falso ensino mais uma vez. Também diz que há lugares por aí que as pessoas estão servindo a Deus sob ameaças. Também disse que se você está sendo perseguido ou estão falando mal de vocês, não tenha medo que a sua reputação fique manchada ou assim por diante. Mas lança tudo nas mãos de Deus. Ou seja, o velho jargão, entrega tudo na mão de Deus. Tudo isso é o que nós vamos ver aqui agora nessa análise do culto da Congregação Cristã no Brasil, do dia 2 de fevereiro de 2025. A congregação realmente não muda nada, continua tudo do mesmo jeito, indo de mal a pior. Vamos ver as análises então desse culto, vamos fazer a nossa reflexão. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Bom, meus queridos irmãos, ontem, no culto da Congregação Cristã no Brasil, mais uma vez, lendo uma coisa e tentando dar uma outra interpretação ao texto. Uma outra interpretação, totalmente oposta. E é o que nós vamos ver agora nesse trecho da pregação. Para te ajudar a entender, antes de eu rodar esse texto, essa parte, esse trecho, que é o trecho maiorzinho desses 3 pontos que eu separei, ele vai ler ali que o apóstolo Paulo está explicando para tomar cuidado com os falsos obreiros. Ou seja, Paulo está fazendo um alerta sobre aqueles que trabalham e ministram na igreja, os obreiros. E quando ele fala para você ter cuidado com o mau obreiro, ele está querendo dizer, em outras palavras, cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com as falsas orientações. Ou cuidado com as heresias. Ele não está falando do nosso cotidiano ou da nossa vida, porque ele fala cuidado com os falsos obreiros, ele está apontando para pessoas que estão dentro do templo ou que fazem parte da igreja e que trabalham a serviço de Deus. Mas fica vendo o que o ancião da CCB vai fazer. Para não pregar contra o próprio ministério, ele lança esse alerta sobre o povo. Cuidado com as pessoas más, cuidado com as pessoas ruins. Não é sobre isso que o texto está falando. O texto não está falando de pessoas aqui e pessoas acolá. Está falando de uma função dentro da igreja. Pessoas que trabalham em serviço de Deus para a igreja. É sobre isso. E dito isso, preste bem atenção e veja o que você vai ouvir agora. Presta atenção. Amém. Queridos irmãos, Paulo escreve esta carta aos irmãos de Filipos, depois de haver exortado aqueles irmãos a se guardarem dos maus obreiros, que naquele tempo já existiam pessoas. Prestou atenção aqui? Ele está dizendo para se guardar, irmãos, dos maus obreiros, que naquele tempo já havia. Até aí ele foi bem. Naquele tempo, ou seja, desde o início da igreja, já tinha os maus obreiros. Ou seja, agora o correto é ele entrar nessa linhagem dizendo para as pessoas tomarem cuidado com os falsos ensinos. E aí o que ele tem que fazer? Colocar o ensino correto, iniciando ali o bom exemplo de como se ensina. Vamos ver se é isso que ele vai fazer. Cujo fruto, cujas obras eram más, não beneficiavam a ninguém, nem na vida terrena e tampouco na vida espiritual. E isto nos faz compreender que este mal sempre houve, como existe hoje também. Pessoas cujas obras são más diante de Deus, as quais não só prejudicam estas pessoas, mas agravam também a outras. De modo que, ainda agora há pouco lemos aqui, irmãos, às vezes algumas coisas que escrevem, diminuindo o seu irmão, humilhando, denegrindo a imagem, prejudicando. E este não é o objetivo nosso. O objetivo do povo de Deus é fazer tudo para edificação. Você viu aí? Cuidado com a pessoa que fala mal da obra de Deus, que denigra a imagem. Parece que ele transformou isso numa espécie de defesa própria, né? Cuidado aí com as pessoas que andam falando da gente. Ou seja, ao invés dele fazer a devida abordagem que o texto está mandando, porque quando você lê o texto, você tem que transmitir a mensagem que o texto está passando. O texto tem uma mensagem. E o que ele faz? Deturpa isso. E eu busquei aqui no Google, né, para não ficar só no que eu estou dizendo, a definição da palavra obreiro na Bíblia. E o Google me mandou
a seguinte informação. É uma pessoa que se dedica ao serviço de Deus e da igreja, desempenhando diversas funções e responsabilidades dentro da comunidade religiosa. Então, está se referindo a uma pessoa que tem cargo na igreja e que fazem coisas na igreja. Ou pode ser o Ministério da Palavra, ou da Piedade, e assim por diante. Mas ele transformou isso em uma pregação em sua autodefesa, que pode ser isso, né? Cuidado com as pessoas que criticam, irmão, que falam mal da obra, e bibibi, ou seja, deturpou o que a Bíblia está falando. Vamos terminar de ver esse trecho aqui, aí já entra o segundo. De uns para com os outros. Esta é a direção da palavra de Deus em Jesus Cristo, ele nos ensinou isto. Mas já havia naquele tempo isso aí, então ele exortava no capítulo anterior as pessoas a se guardarem destas, afastarem-se destes, e também não se contaminarem com as obras infrutuosas das trevas produzidas por estas pessoas, que não é só fora da igreja, no mundo, mas principalmente entre os fiéis, estão também estes que assim são. O próprio Senhor Jesus também deu exemplo, quando ele fala a palavra do joio e do trigo. Ele faz questão de enfatizar que no meio do povo haveriam aqueles que eram considerados como trigo, seja boa semente, mas entre eles também aqueles que eram sementes que Deus não havia semeado, que era o joio, que só tomava o lugar, mas nunca serviriam para a produção. Isso já acontece hoje, já não, também acontece hoje, e nós vemos muitas coisas que às vezes nos entristecem, mas nós não devemos, irmãos, discernir estas coisas, e ao contrário, devemos cultivar o fruto do Espírito, ou seja, a produção daquilo que vem pelo Espírito Santo, que beneficia tanto quem produz, como quem também se alimenta ou usa aquilo que outros produzem de bom. Porque também, irmãos, mesmo no nosso meio, existem aqueles que quando veem que alguém produz coisas que não são boas, se alegram com aquilo, ficam felizes sabendo, olha aquilo. E quando alguém produz coisas que edificam, coisas que fazem bem, então, infelizmente, no nosso meio também existem aqueles que não aceitam, não é possível, e criticam, deturpam, acabam de certa forma pendendo para o lado daqueles. E aí, quando vê a gente que faz o que é correto e o que é bem, são pessoas que criticam, que deturpam, ou seja, aqui ele está alfinetando as pessoas que criticam eles, e ele tá dizendo que são pessoas que fizeram o bem, o correto, como se a gente estivesse criticando o que está certo. Não, a gente está aqui só criticando o que está errado. Você entendeu, gente, que eles estão usando aqui a palavra de Deus em defesa própria? Ele está usando a palavra de Deus aqui em defesa própria. Tá? É triste isso, é lamentável isso. Como que eles podem, gente? Ou seja, nenhuma vontade de pregar o que realmente está no texto. Que tem pessoas má no mundo, lá fora, que e todo mundo já sabe. Não é isso que Paulo está falando ali. Paulo está falando, ele tá dando orientações ali, né, dentro da igreja. Vamos terminar. Então você viu? Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Falou até aqui dos críticos, da crítica, né? Dos críticos não, né? Aqueles que criticam. Que somos nós que somos chamados por eles de críticos. Aqueles que não aceitam, não é possível. E criticam, deturpam, acabam de certa forma pendendo para o lado daqueles cujos frutos não são bons. Mas isso acontecia também com o Senhor Jesus e com os apóstolos. Aqueles que estavam, mesmo os que eram judeus, que zeladores e guardadores da lei, vendo que Jesus Cristo era o cumprimento da lei e dos profetas, não conseguiam ver isto, mas batalhavam, lutavam contra ele, porque ele apresentava o bem. Que mal faz. O povo de Deus deve servir. Agora, presta atenção, gente. Vê se tem cabimento isso. Ele vai dizer, o povo de Deus não pode viver sob ameaça. Quem serve a Deus sob ameaça não serve a Deus corretamente, assim, bibibió. Uma igreja opressora, que nem a congregação que está no Brasil, dando esse ensinamento, que torna-se um ensinamento hipócrita. Hipócrita, o que significa? Hipócrita é quando você é uma pessoa que ensina uma coisa que você não faz. Isso é hipocrisia, tá errado? Como é que você vai ensinar uma coisa que você não tem coragem de fazer? Por quê? Porque a SCB tem diversos jargões opressores e com medo, né? Uma delas aqui, eu vou citar só um fato aqui, um que nós provamos. Há pouco tempo atrás agora, um cooperador da congregação que está no Brasil, na tribuna da CCB, ou seja, totalmente embasado pela congregação que está no Brasil, ele pregou que se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Você quer algo mais opressor, mais ameaçador do que isso? Não tem. Mas ele está dizendo aqui,
você vai ouvir agora, que há lugares por aí que ameaçam. Há lugares por aí, ou seja, ele acusa outros lugares de fazer aquilo o que realmente vocês fazem. Vocês acusam as pessoas daquilo que vocês são. E isso é um absurdo. Fica vendo, ouça aqui, ó. Ouça o ensino dele. A Deus com alegria, irmãos. Não por pressão, não por ameaças. Porque há lugares que ameaçam. Ninguém deve ser ameaçado em nada. Se você não fizer isto, vai acontecer aquilo. Irmão, o Senhor Jesus não ameaça ninguém. E nem os apóstolos mostraram, sim, o resultado do fruto mau. O resultado das obras más. Mas ameaça não. E quem vive sob ameaça, irmãos, não faz nada de coração. Faz pelo medo. O que não deve é perder o seu tempo com medo do amanhã. Medo do que você acha que falam de você. Medo do que escreveram, do que disseram. Medo de que a tua imagem caia por terra. Medo do que manche a tua moral. Lança tudo nas mãos de Deus. Olha aí. Então, é duas abordagens que nós vamos fazer aqui. Ninguém deve servir a Deus por medo. Ninguém deve fazer a vontade de Deus por medo, porque sim, irmão, há lugares por aí que ameaçam e que colocam medo no povo. É verdade? Há lugares por aí? Pois bem, veja isso aí. Aleluia, eu vou pregar o que Deus me revela. Alguém entrou aqui e falou: se Deus não falar comigo hoje, nunca mais eu volto a buscar a palavra. Então Deus vai ser bem claro e mandar esta palavra para você. Eu quero você aqui dentro da minha casa e que você nunca mais saia daqui, porque se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Alamanaia, 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 alamanaia. Precisa falar mais alguma coisa, irmão? Precisa. E aí, quando eu tô aqui nesse canal e falo, vocês são hipócritas, o CCBano fica doido comigo. Ele vira um siri dentro da lata, pulando, dando cambalhota, nervoso, e José falso, e é o José falso, e fica me xingando aqui. Você quer uma falsidade maior do que essa? Ou seja, o pior aqui não é ruim também ele ensinar uma coisa que não faz. Mas o agravante disso é quando ele está ensinando uma coisa que eles fazem ao contrário e dizem que são os outros que fazem. Ou seja, há lugares por aí, irmão, há lugares por aí que eles ameaçam as pessoas. É óbvio que deve ter lugares aí que ameaçam pessoas, né? É óbvio que deve ter, porque tem de tudo aí no mundo. Mas vocês tentar jogar a luz para fora da igreja de um baita de um problema que vocês têm aí dentro é de lascar isso. É de lascar. Eu sugiro a vocês que vocês examinem todas as barbaridades que vocês já falaram e produziram nesses cultos online. Reexamine tudo isso e se corrijam para que a crítica pare. Mas em primeiro lugar, vocês têm que ser humildes, reconhecer os erros, pedir perdão ao povo e renunciar aos cargos de todos vocês que estão aí. Colocar novas pessoas que estão, pelo menos, diante do público da internet, com a reputação zerada, para começar do zero. Não tem cabimento. E aí, chega aqui o ancião dizendo, se você está prejudicado, irmão, vou falar, inclusive, como o Marsola falou, irmão, se você está prejudicado, se você se sente prejudicado, irmão, o lugar de falar é com Deus. Entrega na mão de Deus. O lugar de falar é com Deus. É a paz, irmão. É a paz. Mas esses homens fazem isso? É óbvio que não. O povo de Deus, se está prejudicado, ou se acha-se prejudicado, ore a Deus. O lugar de falar é com Deus. É Deus que muda o coração. Agora nós vamos discutir, avançar e tomar a liderança para quê? Não resolve. O resolve é a paz. O que resolve é orar ao Senhor e deixar na mão de Deus. O que resolve é orar ao Senhor e deixar na mão de Deus. O que resolve é orar ao Senhor e deixar na mão de Deus. Eles ajuizam ações contra as pessoas. Eles não lançam na mão de Deus coisa nenhuma. Eles não entregam na mão de Deus bulufas nenhuma. Logo, esses ensinamentos aqui é falso. Ele está dizendo para o povo não procurar justiça, ficar em paz. Manchou minha imagem, fica em paz, irmão, lança na mão de Deus. Me ofendeu, me senti humilhado. Fique em paz, irmão, lança na mão de Deus. Mas eles fazem? Não fazem.
Ou seja, como Jesus falou, eles estão atando um peso e jogando nas costas do povo que eles mesmos não conseguem carregar. Porque se conseguisse carregar, eles iam fechar a boca, não iam procurar advogado, não iam procurar escritório de advocacia, nada disso. Entenda uma coisa, irmão, eu não estou dizendo aqui, eu não sou contra as pessoas procurarem os seus direitos. Óbvio que não. Eu acredito que tudo isso aí foi revelação de Deus, guia de Deus para que houvesse estabilidade entre as sociedades. O problema da congregação é que eles ensinam as pessoas a entregar na mão de Deus, é uma coisa que eles mesmos não fazem. E eu deixo aqui, irmão, o meu alerta a vocês. Não andem segundo os conselhos destes homens maus obreiros, como eles leram aí mesmo nessa carta do apóstolo Paulo. O mau obreiro vai te levar para o buraco. Se você tem causas na justiça, recorre à justiça. Se você tem prejuízo, se você sofreu prejuízo, é para isso que Deus deixou aí a justiça, para você recorrer a ela. Mas esses homens ensinam de forma errônea. Esses homens ensinam de forma errada. Eles desviam as pessoas da verdadeira interpretação bíblica e isso vai acarretar em muito prejuízo na sua vida. Eles mesmos, tá aqui ó, eles mesmos não têm coragem sequer de obedecer o que eles mesmos ensinam às pessoas. Não tem coragem. Porque quando eles falam para vocês, entrega na mão de Deus, fique em paz, e eles correm para os advogados pedindo ajuda, pedindo para que eles processem as pessoas só porque estão criticando. Não, eles não estão no Oriente Médio, onde eles são levados para o paredão. Eles não estão no Oriente Médio, onde prepararam uma forca. Não. Eles não precisaram resistir até o sangue, como diz a Escritura. Eles são somente criticados e já não suportam. Já corre atrás da justiça. Ai, a minha honra, a minha honra. Nada contra isso. Aqui, o combate é contra a hipocrisia, falso ensino, falsos obreiros. Cuidado com esses falsos obreiros, como diz a Escritura Sagrada. Falsos obreiros. O que é? É os homens que dão falsos ensinos. Lê o texto, mas não consegue explicar corretamente o texto. É isso que eles fazem. Simples assim. Vou até voltar um pouco aqui para que vocês ouçam. Olha aí. Deus com alegria, irmãos. Não por pressão, não por ameaças. Porque há lugares que... Sirva a Deus com alegria, não por pressão, não por ameaça. E por quê? Irmão, há lugares que ameaçam. A CCB não, há lugares que significa aí fora, aí nas outras igrejas aí, tem lugares que ameaçam. Olha aí. Não por ameaças, porque há lugares que ameaçam. Ninguém deve ser ameaçado em nada. Se você não fizer isto, vai acontecer aquilo. Irmão, o Senhor Jesus não ameaça ninguém. E nem os apóstolos mostraram sim o resultado do fruto mau, o resultado das obras más. Mas ameaça não. E quem vive sob ameaça, irmãos, não faz nada de coração. Tá aí. Será que o povo da CCB não faz as coisas de coração? Que vivem sob ameaça? Quantas pessoas que não estão aí dentro sob ameaça? Quantas pessoas que vocês colocaram na cabeça delas que se ela sair da CCB ela perde a salvação? Isso é ameaça? Isso é opressão. Quantas pessoas não ficaram no ministério sofrendo e tendo a saúde desgastada porque vocês falaram para eles, olha, foi Deus que te deu, irmão, você não pode entregar. Aguenta, porque Deus deu. Falsos ensinos. Cuidado com os falsos obreiros. Presta atenção. Pelo medo. O que não deve é perder o seu tempo com medo do amanhã. Medo do que você acha que falam de você. Medo do que escreveram, do que disseram. Você não pode ver com medo, irmão. Medo do que escreveram, medo do que disseram. Pode ser aqui, ó. Vocês estão com medo do que a gente fala aqui no YouTube? Vocês estão com medo do que a gente escreve aqui no YouTube? Olha o conselho aqui. Medo de que a tua imagem caia por terra. Medo que a tua imagem caia por terra. Não tenha medo, irmão, da tua imagem caída por terra. Olha o conselho do ancião. Presta atenção. Medo do que mancha a tua moral. Medo do que mancha a tua moral? Não, você não tenha medo. Fica vendo, conselho. Lança tudo nas mãos de Deus.
Lança tudo nas mãos de Deus. Lança tudo nas mãos de Deus. Hipócritas, falsos mestres, obreiros mau. Cuidado, gente. Esses homens vão levar vocês para o inferno. Com certeza. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Foi o próprio texto que ele leu lá, que está dizendo para vocês, cuidado com os falsos, com maus obreiros. São aqueles que ensinam errado. Ensinando errado, estão te levando para dentro do buraco. Simples assim. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.